1, inovando. Guia 1, trazendo uma novidade. Guia 1, trazendo para você Mobi GSR. Então a gente está aqui partindo para o test drive, colocando o carro na rua, fazendo uma avaliação ímpar. Eu acho que a Fiat acertou. De novo, vou ligar aqui e acionar a função Siri, uma função maravilhosa. E vamos lá, vamos falar de novidade. O Guia 1 inovando com a Fiat. Nós estamos aqui na Fiat Ventuno, da Dr. Gastão Vidigal, falando de uma novidade, esse mês super especial, mês das mães, Dia das Mães, então feliz Dia das Mães, vamos celebrar, e vamos celebrar aqui no melhor, nós vamos falar do Mobi, é o Mobi na sua versão Drive. Esse carro tem uma nomenclatura porque ele trouxe uma configuração, um setup novo de motor e câmbio, então a gente está falando de um motor 1.0, 3 cilindros, né? Um motor que tem integrado ao câmbio GSR, ao Gear Smart Ride, né? Essa terminologia, ela sintetiza o quê? Ela sintetiza uma direção muito mais agradável, muito mais conforto, uma direção elétrica que tem acoplado um modo Siri, onde você torna o assistente de direção infinitamente mais confortável, né? As suas manobras, o estacionar ou até a própria dirigibilidade até os 30 km por hora, essa função ajuda muito. Então o conceito da Fiat com esse carro são os city cars, né? São os city cars, são carros urbanos, são carros que vão te permitir em um entre-eixos menor, um carrinho mais curto, um carro mais compacto, porém com muita, mas muita tecnologia. É tecnologia a dar com pau, vamos falar o português, claro. É muita tecnologia embarcada em um carro compacto. Os City Cars, então eles têm a direção elétrica, o modo City com assistente de direção, os motores que traz uma configuração legal, porque você está falando em 72 cavalos na gasolina e 77 cavalos no etanol. Ou seja, o carro tem uma relação entre motor e câmbio muito acertada. Muito acertada porque você tem essa ergonomia melhor, né? Você tem uma dirigibilidade fantástica e você tem o que é uma função, acho que imprescindível a um City Car, que é a economia. Então nós estamos falando de uma avaliação em metro, um selo em metro, de 14 km com litro. É muita coisa. Então se parar para analisar, acho que nenhum carro, acho não, tenho certeza. Aqui nós trazemos um outro selo, que é o selo do carro automático mais econômico do Brasil. Então a gente está falando em tecnologia, em uma função fantástica, que é ter o modo Siri, que hoje estaria em carros de uma categoria maior, de você ter um câmbio automático, e esse câmbio, leia-se, ele não tem mais aquela manivela onde as trocas elas eram feitas de modo manual e que você ocupava um espaço dentro de um carro compacto, que é super valioso. Olha que interessante. Então vamos imaginar o seguinte, eu vou parar o carro, né? Eu parei o carro, eu tenho a função hoje neutral, isso tá também uma leitura no meu painel. Depois eu vou andar, eu tenho a função drive, né? E eu tenho a seleção e a possibilidade de fazer uma troca manual. Então isso é um outro fator fantástico, porque você teria isso em carros maiores, né? Que são as aletas de troca, os paddle shifts, né? Você tem aqui essa possibilidade da borboleta para trocar e para ter esse shift up ou shift down à sua mão e a qualquer momento. Então isso é fantástico, porque também é mais tecnologia incorporada a um carro urbano. Então, vamos imaginar o seguinte, eu vou ficar no trânsito e eu preciso de um carro compacto que me atenda. Eu teria todas essas funcionalidades nos mesmos compactos, nos carros que estão nos concorrentes da mesma categoria? Alguns sim, mas não nesse range de preço. Você ia ter isso em carros que são infinitamente mais caros. Então acho que um outro acerto da Fiat é preço extremamente competitivo. Nós estamos falando em um carro que hoje no mercado você vai falar em 44.750, né?
mas que no final desse programa a gente vai falar o que a Ventuno preparou. É um super preço para que você tenha todos essas funções de carros maiores, para que você tenha o conforto de um carro automático, né? Nós estamos falando hoje em um câmbio automatizado, em um câmbio que você tem a troca das marchas de forma bem tranquila, você não tem aqueles solavancos. Esse carro ele nasceu em 2016, né? O projeto MOB é um projeto que traz muita tecnologia embarcada para um compacto, para um city car. Então, para você que de repente está pensando, poxa, mas eu fico muito tempo no trânsito, eu gasto muito tempo no meu ir e vir, no meu traslado, né, casa-trabalho, trabalho-casa, ou até às vezes para sair, poxa, eu preciso de mais autonomia, de melhor ergonomia, de mais conforto. Eu acho que a palavra para as grandes metrópoles hoje é conforto, né? Acho que não existe pessoa em São Paulo ou nas grandes capitais que não fala, pô, eu gostaria de um pouco mais de conforto. Então a Fiat inova muito com uma ergonomia fantástica, com funções à mão. Eu acho que o carro ele tem uma posição de dirigir, uma dirigibilidade muito legal para um carro compacto. Tudo está à sua mão, né? Ele, de novo, incorporou uma relação, eu acho que motor e câmbio muito acertada. Nós estamos falando em um motor, a configuração nova dos motores, de uma motorização 1.0, 3 cilindros, com a nomenclatura Firefly, né? Uma 72 cavalos na gasolina e 77 cavalos no etanol. Então, é uma cavalaria, acho que considerável, se você analisar que nós estamos falando de um carro compacto e um carro pequeno, né? Um outro fator, acho que importantíssimo para os city cars, para as pessoas que falam, pô, eu estou casa-trabalho, trabalho-casa, é um carro urbano, né? É um carro para São Paulo, e uma opção automática, né? Com os câmbios automatizados, seria o consumo. A gente está falando hoje em um carro 1.0, de 72 a 77 cavalos, né? 77 cavalos no etanol, 72 na gasolina, com um consumo de 14 quilômetros. Então, é muito bom. Eu acho que isso é um ponto super positivo. Segundo ponto positivo, incorporar a função Siri, né? Você fala, poxa, eu tenho um assistente de direção que torna as manobras, a dirigibilidade mais fácil, né? E ao mesmo tempo, eu tenho um carro com um câmbio acertado, uma transição suave, super suave. Eu tô aqui, tô com o carro embarcado. E aí, Lucas, e aí, tranquilo? Você está sentindo algo? Tranquilo, quer dizer, a gente está hoje falando em um carro urbano com 3 pessoas embarcadas, com uma transição suave, com um desenvolvimento muito bom, né? Você está em um carro que tem essa opção de você não tem aquela sensação de que as marchas estão engasgando ou que o carro está judiando, que o câmbio está judiando do motor para conseguir ter uma transmissão como a gente tinha nos câmbios antigos, né? Acho que esse update no câmbio é fantástico. E o conforto. O conforto é algo, eu acho que muito, muito importante para essa condição de trânsito urbana, né? Para falar de um city car. E uma outra opção que eu acho que é importante de você incorporar mesmo em um carro pequeno, que isso até então não tinha, né? Principalmente nos automatizados ou nos automáticos, a função Sport. E aqui você tem essa função. Então, poxa, de repente eu quero fazer uma ultrapassagem ou eu quero uma direção mais esportiva. Então esse câmbio ele traz 2 setups que eu acho que são bem legais. Primeiro deles, a função Sport em si. Nós vamos acionar ela daqui a pouco, você vai falar, caramba, o carro muda, né? Ele fica mais arisco, ele fica mais arrojado, ele fica mais agressivo. E a segunda delas é a função do Pedal Shift. Isso eu acho que é um advento fantástico. Eu acho que te traz um prazer em dirigir muito grande. De você falar, poxa, eu tenho o Shift Up, eu tenho o Shift Down, e eu vou fazer essa transição. Eu vou usar esses meus 77 cavalos, né, esses 72 cavalos na gasolina da melhor forma possível. E essa troca manual te permite isso. Então é bem bacana. Você, para a utilização do Pedal Shift, você também não precisa migrar
no teu joystick, né, no teu câmbio, a chave seletora. Você simplesmente pode estar no modo automático e, eu quero aqui um shift down, dar uma reduzida e acelerar, ou eu quero acelerar e acelerar com o shift up, trocar as marchas para cima. Você também pode fazer. Então eu acho que isso é um advento bem legal. Tem uma outra coisa legal, eu acho que o pacote que o carro te traz, nós estamos falando em um carro com airbag, nós estamos falando em um carro com ar-condicionado, direção elétrica, com a função do modo Siri, que deixa o assistente de direção ainda mais efetivo. Você tem ainda uma outra função que é bem legal, eu acho que é bem bacana a gente frisar isso. Esse carro, ele tem um setup de 3 anos de garantia. Porém, a Fiat inova de novo e traz agora uma configuração da Mopar que te permite fazer uma contratação de uma garantia estendida. Isso é fantástico, isso é muito legal. Então, essa versão, você pode configurar dessa forma, você pode comprar o carro com uns 3 anos e acelerar essa garantia estendida, né, e contratar isso da forma que você achar mais interessante. Isso é bem legal. Vamos falar agora, então, do motor. A gente falou que esse é o motor 1.0 e o que muda, né, desta versão para as outras versões? Os modelos antigos, eles tinham os motores 4 cilindros e não era essa versão Firefly. Eram os motores Fire que tinham 4 cilindros e gastavam mais. Então aqui você tem uma maior ergonomia, uma maior autonomia, uma desenvoltura melhor e uma economia maior. Isso é um outro fator bem legal. Então, eu acho que é um carro que agregou muito. A Fiat acertou demais. Está de parabéns. Muito gostoso de guiar, muito gostoso de dirigir. Transições de marcha suaves, não tem tranco. Uma opção fantástica, porque a gente falou em uma configuração de preço legal também, né? Para um carro urbano, você falar em 43 mil reais, né? O preço de mercado do carro, nós estamos falando hoje em 43.900 reais. O mercado está trabalhando com 44.750 e esse mês a Ventuno preparou para você, assinante do Guia 1, para você que está conectado em todas as redes sociais, essa versão que a gente está andando, esse modelo, GSR, Mob GSR, R$ 43.900. Dia das Mães, presentão, hein? Então, eu acho que esse é um outro fator legal. Nós estamos falando em um carro que tem uma condição de preço bacana, acessível, um city car, um carro extremamente econômico, dirigibilidade gostosa, muita tecnologia embarcada em uma condição de preço única. E uma outra coisa legal do Mob GSR é que ele tem a função TFT e que você consegue ter toda a leitura do carro no teu painel. Então eu consigo escolher o que eu vou projetar na tela, isso é legal, né? Eu consigo então ter todo o setup do carro, eu consigo configurar, eu consigo ter isso visualmente aqui, então o meu velocímetro, como que eu quero, né? A configuração do carro, como que eu quero, qual a unidade de medida, o idioma, os avisos, então eu tenho o setup de velocidade, eu consigo ter aqui o volume maior, menor, isso é bacana, né? Isso também está presente, eu acho que em carros maiores, em carros que têm um valor agregado maior, né? E a Fiat colocou isso no Mob, é bem bacana. Vamos lá, depois a gente fala um pouquinho mais dessa função, eu acho que é bem legal. Principalmente quando a gente está falando em São Paulo, eu estou falando, mudou, né? Você tem as marginais agora com a possibilidade de até 90 km horários, mas eu preciso ter um controle maior. Como que eu faço? Tiago, eu quero selecionar isso. Qual é a dificuldade ou quão complexo é? Super simples, você vai fazer o setup também do TFT aqui no teu painel, com os botões, uns comandos rápidos, simples, e lá você pode colocar, customizar o teu ajuste para 70, 90, 60, então eu estou na marginalzinha que é 60, você vai colocar lá os 60, não, eu estou na marginal, estou na expressa, eu quero meter os 90 e quero controlar isso, quero ter um aviso sonoro, então você tem essa função que é bem legal também. Vamos parar agora aqui, a gente já
já faz essa customização aqui. Então eu selecionei o Speed Limit, eu posso colocar o ON e está aqui, setado a 90 km por hora. Então, quando eu passar de 90 km por hora, automaticamente ele me avisa que eu estou no meu limite, na velocidade limite e com aviso sonoro. Isso é bem interessante, é bem legal. A transição do câmbio também é bacana, o TFT que ele traz todas as informações. Então a leitura do câmbio, em qual marcha eu tô, até porque se eu quiser fazer a transição desse shift up ou shift down no paddle shift, ele vai me automaticamente jogar isso para o painel, né? Vou falar em qual marcha eu tô e qual transição eu tô fazendo. Em uso urbano mesmo, chamei uma segunda, terceira. Quero reduzir de novo. Voltei aqui para uma segunda. Ó. Até você sente o giro subir. Como que ele volta? O câmbio também é um câmbio smart. Você vai perceber, eu estou parado. Eu não preciso voltar ele para o mode automático, nada. É 100% inteligente, né? Vamos lá. Olha que legal. Então eu estava parado, estou saindo. Vem aqui agora para um kickdown, ele dá uma aceleradinha, ele melhora essa transição do giro e já estou em quarta marcha. Olha o quão suave é essa transição. Aqui a gente saiu do perímetro urbano, a gente está num pedacinho da marginal, então o carro consegue desenvolver melhor. E olha como é suave. Fantástico. Então eu estou com o modo esporte acionado, on, olha o ronco, muda, é sensível, é na hora. Olha a transição, eleva, cheguei no limite, ele já me avisou, opa, acho que eu passei um pouquinho do limite, ele já me avisou na hora, ó, chegou. Mas fantástico, né, porque embora a gente está fazendo um test drive, um test ride, né, urbano, eu te digo que essa versão está totalmente acertada, motor e câmbio, muito gostoso, uma troca suave, uma transição macia, sem solavancos, e ainda te permite ter esse setup, essa configuração, essa diversidade de você escolher um modo esporte e ter a pimentinha, ter aquele gostinho de falar, vou acelerar, e o carro responder. A resposta é imediata. Fiat, parabéns. Então vem para Ventuno, vem fazer um test drive. Esse carrinho é apaixonante. Eu acho que você está falando hoje, acho que na maior revolução tecnológica em carros de pequeno porte. O que a Fiat fez foi exatamente criar uma divisão muito, muito forte. Nós estamos falando hoje de um carro com maior acerto, acho que sem sombra de dúvidas. A gente andou em várias marcas, a gente teve a oportunidade de testar vários carros, mas nada foi tão assertivo, né? Nenhuma marca teve a felicidade eu acho que de incorporar uma relação de motor e câmbio com tudo isso que a gente falou ao longo do vídeo e ter um acerto, né? A gente está falando que o carro, eu acho que não... tem algum ponto, Thiago, que você considera... Não tem. Acho que dentro desse range de preço, dentro dessa categoria, a Fiat acertou. Vem fazer o test drive, você vai se surpreender. Independente de qual seja o seu estilo, independente de qual é a tua forma de guiar, eu tenho uma certeza. Esse carro vai fazer com que você mude os teus conceitos. Eu acho que aqui é um divisor de águas. A Fiat acertou, é um carro acessível, é um carro que traz muita tecnologia incorporada, motor e câmbio fantásticos, um preço extremamente competitivo e que vai te surpreender. Esse carro é surpreendente. Thiago, eu quero agendar um test drive, como que eu faço? Você tem o telefone no teu GC, a Fiat Ventuno está pronta para te atender, tem uma equipe ímpar, tem uma equipe feliz, uma equipe que vai estar muito feliz em te receber, em te atender bem, em programar
um test ride desse, de que você possa experimentar o carro e que você possa fazer a melhor opção. Eu acho que a melhor opção hoje, né, dentro dessa categoria, eu acho que a melhor opção em economia, ergonomia, tecnologia, em um carro com um selo do Inmetro que coloca a Fiat em um outro nível. Nós estamos falando de um carro em um câmbio GSR, em um câmbio automático, em uma transição suave, tranquila, com tudo que você possa precisar em termos de segurança, ergonomia, dirigibilidade, em um carro urbano, por R$ 43.900. Não tem, só na Fiat. Vem para Ventuno, vem para Fiat. E olha, é com um apertozinho no coração que eu me despeço desse test drive, porque eu me encantei. É um carro compacto, é um carro pequeno, mas é um carro com tudo. Tudo que quem está em São Paulo possa desejar, possa imaginar em termos de dirigibilidade, conforto, de ser acessível. É um carro, como nós falamos, na casa dos R$ 43.900. É um carro que tem tudo que você possa imaginar, está embarcado aqui. Tecnologia, segurança, desempenho, a função, o Szinho ali não está à toa, ele cumpre com a sua função, aprovadíssimo, eu recomendo. Vem para Ventuno, nós estamos gravando aqui da Avenida Dr. Gastão Vidigal, 1725, está no teu GC, eu quero agendar um test drive, liga agora, 3646-4300. Vem para Ventuno e vem para o Guia 1, porque aqui você tem uma certeza, a garantia do melhor preço e uma equipe extremamente qualificada. Vem para o Guia 1, aqui você compra mais por menos sempre. Vem!